Hoje eu vou fazer, bom, primeiro, boa noite, né, a todos, sejam bem-vindos à nossa aula semanal, eu ia falar de sistemas operacionais, de redes de computadores 1, e hoje a gente vai continuar trabalhando com o Cisco Packet Tracer, né, hoje a gente vai trazer para o Cisco a simulação e a configuração das redes. A gente já tinha começado a ver a dessa rede aqui na semana passada, mas não terminamos. Então, hoje tem alguns exercícios, eu já deixei dois documentos, tá? Lá no Moodle, um com exercícios para o Cisco, Packet Tracer, são 3 exercícios diferentes, não é nenhum que estava lá no slide, daqui a pouco eu explico sobre eles, e um sobre endereçamento IP, daqui a pouco eu explico os dois, o que é para fazer, tá? E aí, os vídeos eu tinha pensado em separar hoje por exercício, tá? Então, eu vou fazer o vídeo desse exercício, depois eu vou mostrar as atividades que estão lá, vou dar um tempo para vocês fazerem, e aí, conforme, né, aqueles que eu for conseguindo resolver aqui com vocês, eu filmo e coloco lá. E depois, se não der tempo de fazer todos, eu gravo os vídeos de cada um deles e posto para vocês poderem conferir, né, tentar fazer e conferir depois. E explico sobre o de endereçamento IP que está lá. Tudo bem? Show de bola. Beleza, então. Então, vamos lá. No vídeo da semana passada, eu já tinha explicado aqui o ambiente, né, do Cisco Packet Tracer. Essa área aqui é a nossa área de trabalho, e aqui embaixo nós temos as ferramentas, né? Então, os dispositivos de rede, os dispositivos finais, aqui nós temos alguns componentes, e aqui nós temos as conexões. Os que mais interessam para a gente aqui são os dispositivos de rede, principalmente os roteadores e switches. Aqui os dispositivos finais, computadores, mais que a gente vai usar, né, computadores ou servidores. E as conexões, que é para a gente conectar esses equipamentos entre si e poder fazer a simulação da rede, tá? Então, só para finalizar o que a gente tinha começado na semana passada, nós tínhamos esta configuração aqui, né? Nós temos 3 redes, 2 roteadores, um dos roteadores ligado a uma rede com 60 hosts e o outro roteador ligado a 2 redes diferentes, uma com 24 hosts e uma com 10 hosts, tá? Na semana passada ainda fiz a tabelinha, separando as redes e tudo mais. Eu tenho elas em papelzinho aqui, eu fiz minha colinha. Então, basicamente, o que a gente vai precisar aqui, né? Eu falei para vocês já que cada conexão que eu tenho entre roteadores é uma rede diferente. Então, aqui eu tenho uma conexão só entre roteadores, então eu vou ter uma rede aqui entre eles. E como rede entre roteadores, nós só temos 2 equipamentos, né, que são os 2 roteadores que estão sendo ligados. Então, para conexão entre roteadores, a gente vai usar sempre um /30, que é aquela máscara que nos dá uma rede com 4 IPs. Nós vamos retirar os 2 reservados, né, o IP da rede e o de broadcast, vai nos sobrar os 2 IPs necessários para configurar as interfaces ali do roteador. E aí aqui, fazendo os cálculos lá, a gente viu que para essa rede de 60 hosts a gente precisa de um /26, que é uma máscara que nos dá uma rede com 64 IPs, 64 menos os 2 reservados são 62 IPs, a gente consegue endereçar esses 60 equipamentos aqui. Esta rede com 10 hosts, a gente vai usar um /28, que nos dá uma rede com 16 IPs, tirando os 2 reservados, nos sobram 14, e a gente consegue endereçar esses 10 hosts, e nessa rede aqui com 24 hosts, a gente vai usar um /27, que nos dá uma rede com 32 IPs, tirando os 2 reservados, nos sobram 30, e a gente consegue endereçar esses 24 hosts, tá? Eu escolhi a rede 192.168.1.0 para fazer essa divisão, poderia ser qualquer outra faixa de IPs, mas eu escolhi esta para fazer essa rede aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar os equipamentos aqui e depois conectar esses equipamentos com o meio de transmissão adequado e depois fazer a configuração deles, ok?
Então, vamos começar aqui com o nosso roteador. Ainda falei para vocês que eu prefiro colocar esses roteadores, esse roteador aqui, né, o PT Empty, que é o roteador vazio. Ele não tem interface nenhuma de conexão, porque daí a gente consegue colocar as interfaces necessárias para fazer a conexão que a gente precisa, dependendo da configuração da rede, tá? Nos switches, eu coloquei esse 24, isso, que é o que tem só as portas 10/100, né? Eu coloquei um desse aqui, coloquei um desse aqui e coloquei esse aqui, se eu não me engano, isso, que é o que tem, além das as 24 portas, né, 10/100 aqui, ele tem duas portas gigabyte, que a gente vai fazer uma conexão gigabyte com roteador, só a frescurinha, tá? Vamos supor que a gente tem essa configuração aqui. E aí, para exemplificar os equipamentos de cada uma das redes, né, a gente sabe que aqui são, quantos mesmo? 24, 10 e 60, né? Então, nessa rede aqui eu tenho 24 equipamentos, nessa aqui eu tenho 10 equipamentos, nessa aqui eu tenho 60. Mas nós não vamos colocar tudo isso, né? Eu vou colocar só um em cada uma aqui, só para a gente poder fazer uma configuração nesses equipamentos e testar se eles conseguem chegar até a outra rede ou não, ok? Bom, os computadores e os switches já têm as interfaces, não tem problema. O que a gente precisa agora é configurar as interfaces necessárias aqui nos roteadores. Esse roteador, ele vai ter uma conexão com esse outro roteador e com esse switch aqui, tá? Esse switch aqui, ele só tem interfaces Fast Ethernet, né, 10/100. Então, vai ser um par trançado aqui comum. Então, vou colocar, lembrando que primeiro eu preciso desligar o roteador, senão ele não deixa colocar as interfaces. Então, a interface para fazer a conexão com o outro roteador vai ser de fibra e gigabyte, tá? Então, vou colocar aqui esse FGE, que é o F de fiber, né, de fibra, e o GE de gigabit Ethernet, tá? Vou colocar essa interface aqui. E para fazer a conexão com o switch, que é Fast Ethernet, eu vou colocar esta interface aqui que termina com CFE. O C é de cable, né, cabeada, par trançado, FE de Fast Ethernet. Então, as duas interfaces que ele precisa, ligo de novo o roteador. Nesse outro roteador, eu preciso de uma interface de fibra para ligar com o outro roteador, uma interface cabeada Fast Ethernet para ligar com este switch e uma interface de cabo par trançado gigabit para conectar com esse outro switch. Por que uma interface de fibra gigabit? Para poder aproveitar a velocidade dessa porta. Porque em redes, eu não sei se eu já comentei isso, né? Mas a gente nivela sempre por baixo. Se eu coloco uma interface aqui cabeada, gigabit no roteador, mas no switch eu só tenho interface Fast Ethernet, que é 10/100, na hora deles se comunicarem, eles vão se comunicar a 10/100, né? Vão se comunicar a Fast Ethernet, não a Gigabit Ethernet. Então, para que eles se comuniquem na velocidade gigabit, eu tenho que ter uma interface giga aqui e uma interface giga aqui também. No switch eu tenho, então a gente vai colocar no roteador. Primeira coisa, desligamos, vamos colocar a de fibra gigabit para conectar com o outro roteador. Uma interface cabeada gigabit, que é essa CGE, Cable Gigabit Ethernet, para comunicar com o switch que tem uma porta giga, e essa Fast Ethernet cabeada para comunicar com o outro switch, que só tem uma interface Fast Ethernet também. Liguei. Agora todos eles já têm as interfaces, né, as placas de rede, agora vamos conectá-los. A única conexão de fibra que a gente tem é entre os roteadores. Então, a gente vem agora aqui em conexão, seleciono aqui a fibra, que é aquele cabinho alaranjado, clico aqui no switch, venho na interface Gigabit Ethernet de fibra. Como é que eu sei que é de fibra? Porque o desenho é diferente, ele tem dois pontinhos, que são as duas conexões da fibra, né? Seleciono essa interface,
venho aqui no outro roteador e seleciono a interface de fibra também, gigabit. Para fazer a conexão dos switches com os roteadores, são cabos. Então, o cabo aqui na Fast Ethernet cabeada, e venho aqui, também falei na aula passada, como não tem uma porta específica nesse switch, eu costumo eleger a última porta para ser a porta do link, tá? Então, vou colocar na porta 24. Não, fibra não. Vem de novo aqui com o par trançado. Na porta do roteador par trançado gigabit, com este switch que tem uma interface, tá vendo? Ele tem duas interfaces gigabit aqui embaixo. Vou conectar em uma delas. E com o outro, é uma interface Fast Ethernet simples, venho aqui na porta 24 dele também. E agora a conexão dos switches com os equipamentos. Aí pego a porta 1 na porta do computador. Porta 1, interface do computador. Porta 1, interface do computador. Muito bem. Já passamos, então, todos os cabos necessários para fazer a conexão. Vejam que a conexão entre os switches e os computadores, ela já ficou verdinha, tá? Por quê? Porque a comunicação entre o switch e o computador não precisa de configuração específica nenhuma. Eu espetei um equipamento num switch, ele já passa a se conectar, né? Já passa a conversar com o switch, até porque, como é uma rede local aqui, vamos lembrar que eles vão se comunicar por MAC address, né? Então, mas esta parte aqui que envolve os roteadores, aí já tá tudo em vermelhinho. Enquanto eu não configurar as interfaces dos roteadores, não há a conexão, tá? Não há a comunicação. Então, vamos lá. Se eu colocar o mouse sem clicar em nada, colocar o mouse aqui em cima do roteador, ele vai me mostrar ali duas interfaces, né? Duas portas. Uma gigabit Ethernet 0/0, que tá down, e uma interface Fast Ethernet que é 1/0. Eu vou precisar desses endereços na hora de entrar no switch para conectar, tá? Todos os comandos que eu vou mostrar aqui, eles estão no PDF que eu deixei na aula passada também, lá no Moodle, que é o Cisco Primeiros Passos, se não me engano, e essas coisas mais básicas ele tem lá, tá? Como é que eu faço para configurar? É legal aqui no Cisco Packet Tracer, porque ele vai abrir uma interface terminal como se a gente tivesse logado no equipamento mesmo para configurar. Então, a gente já vai se acostumando com a interação com o sistema operacional do equipamento, tá? E o sistema operacional que a Cisco usa nos equipamentos dela, muitos outros fabricantes de equipamento também possuem sistemas operacionais que trabalham de forma semelhante, até com comandos e tal. Então, isso já ajuda, tá? Vou clicar, então, nesse primeiro roteador aqui. E tem aqui em cima nas abas, né? A primeira é a Physical, que vai mostrar a visão física, né, do equipamento, a parte traseira dele, que é a que nos importa, que tem as interfaces aqui de conexão. Tem essa aba Config, tá? Mas não é por aqui que a gente vai configurar, é aqui na CLI, que é o Client Line Interface, que é a linha de comando. É ali como se a gente tivesse logado no equipamento e vamos fazer a configuração dele, ok? É que vai ficar pititico para vocês, não sei se vocês estão conseguindo ler direito pela imagem aí, não sei como é que vai ficar no vídeo também. Dura que não tem como aumentar. Tá muito pequeno? Tá um pouquinho. Pouquinho, né? Ai, deixa eu ver, da outra vez, o que eu fiz? Eu usei como é que é? Um Universal Access. Eu usei isto aqui, vamos ver se ele... Um aumentador, olha que legal. Não sei se vai ficar... Dá para ler agora? Ele vai ampliando ali onde eu passo o mouse, né? Então, a última linha que tá ali, tá tudo em inglês, né? Lembremos,
que é a linguagem. O idioma desses sistemas operacionais é o inglês, tá? Então, a gente precisa, pelo menos, ter um conhecimento básico aí de algumas palavras. Ele está dizendo para a gente pressionar o Enter para começar, né? Para iniciar a configuração dele. Então, eu vou dar Enter aqui. Ai, difícil dar aula com esse aumentador. Quando eu dei Enter, ele mostra para mim aqui um prompt, tá? E tá escrito ali router, né, de roteador e tem um sinal de maior. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Senão tá perdendo muita definição. Dá para ler assim ainda? Dá. Tá. Então, ele tá ali, router, né? É o nome do roteador. Isso é configurável, tá? Tem como a gente entrar aqui no roteador e dar um nome. Por que que a gente daria um nome? Para quando a gente logar no equipamento, a gente ter uma ideia de qual equipamento que é, onde que ele está localizado. Então, dependendo do administrador da rede, a gente cria ali alguns padrões, né? Por exemplo, o roteador da sala de reuniões, sei lá, a gente vai colocando ali, cria alguma sigla, alguma coisa que nos dê informação de qual roteador que é aquele. Mas a gente não vai mexer com isso, não. A gente vai ver coisas mais básicas hoje, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer o roteador ele tem níveis, tá? Ele tem um nível mais básico, onde a gente consegue ver só algumas informações. Depois ele tem um nível administrativo, onde a gente consegue ter acesso a outros comandos e ver outras informações. E ele tem o nível de configuração, que aí sim a gente consegue entrar e configurar as interfaces, configurar os protocolos de roteamento e tudo mais, tá? Como é que a gente passa de um nível para o outro? Aqui a gente digita enable. Vou digitar enable e dar enter. Quando eu digito enable e dou enter, vejam que ele muda o símbolo ali do prompt, né? Antes era router e um sinal de maior, agora ficou router e cerquilha. Cerquilha. Não é jogo da velha, não é hashtag, é cerquilha. E essa simbologia, ela é bastante conhecida no ambiente Unix, Linux, que identifica o prompt administrativo, tá? Então, quando eu digito enable ali, dou enter, eu entro na interface não de configuração ainda, mas na interface administrativa, tá? Aqui, deixa eu voltar aqui. Digitei exit e voltei pro simples, tá? É que meu teclado, ele não reconhece. Deixa eu ver aqui se eu consigo descobrir onde é que está a interrogação. Difícil. Onde que estaria a interrogação mesmo? Ai, Jesus. Eu tinha descoberto na aula passada. Alguém tem um teclado em inglês aí? Inglês internacional? Direito W? Não. Foi. O direito não. O Alt com GR ali, né? Muito obrigado, Gabriel. É isso mesmo. Então, aqui, quando a gente digita interrogação, em cada um dos níveis, ele mostra para gente quais que são os comandos que a gente tem disponível naquele nível, tá? Então, o exit, o logout, que é para sair, né, do prompt aqui, a gente consegue dar um ping. Vocês sabem o que o ping faz? Teste de comunicação? Isso, um teste de
A gente consegue saber se a gente consegue alcançar um outro dispositivo, né? Eu digito ping e um determinado IP, e a gente vai precisar disso para fazer o teste depois da configuração da rede, né? Eu tenho determinado IP de um equipamento que eu quero ver se ele está acessível, eu digito então no terminal ali ping e o número do IP desse equipamento, e dependendo da resposta que eu tenho, eu sei se esse equipamento está acessível ou não, tá? Ele não estar acessível não quer dizer que ele está desligado, quer dizer só que eu não consegui chegar até ele por algum motivo, tá? O show, que é interessante aqui, que vai mostrar para a gente qual que é a configuração que está rodando nesse momento. A gente consegue abrir um SSH, a gente consegue fazer um logon remoto com outro equipamento, a gente consegue fazer um telnet também, tanto o telnet quanto o SSH são para logon remoto, só que o telnet, ele é menos seguro, né? O telnet, todas as informações que trafegam entre os equipamentos que estão se comunicando, trafega texto claro. Então, na hora que eu digito usuário e senha para logar no outro equipamento, essa informação passa em texto claro pela rede, e se alguém conseguir capturar esses pacotes, vai descobrir o usuário e a senha sem nenhum mistério, né? O SSH faz essa comunicação, faz esse logon remoto, mas a informação trafega de forma criptografada entre eles, tá? Eu consigo dar um traceroute. O traceroute é um comando que consegue traçar o caminho, né? Eu vejo por quais equipamentos eu estou passando até chegar no destino. Então, tem vários, tem alguns comandos que eu consigo neste nível, mas são poucos. Vejam que eles são comandos só informativos, tá? Não tem nada assim com grandes privilégios e nem nada de configuração nesse primeiro nível de logon, tá? Um comando que estava lá para cima que não apareceu é o enable, né? Que é o que a gente vai usar para entrar no próximo nível. Então, digitei aqui enable. Estou agora no prompt administrativo. Vou digitar aqui de novo a interrogação. Deixa eu puxar isso aqui para cá. E aí, aqui a gente tem outros comandos, né? Aqueles básicos que a gente tinha lá e mais alguns, né? Tem um more aqui, né? Então, aqui tem vários outros, né? Eu consigo escrever, eu consigo dar um debug, eu consigo remover algumas coisas, eu consigo enviar mensagens, né? E um comando que não está aparecendo aqui é o configure. Deixa eu ver se ele vai aparecer ali. Tentar deixar. Ele aparece ali em cima no começo. Então, é que eu quero deixar ele mais para cá para eu poder passar o mouse ali em cima. Ele não consegue. Essa janela mínima. Pronto. Então, aqui a gente tem, ó, o comando configure, que é o que a gente vai usar aqui, que é para entrar no modo de configuração, tá? Então, entre os vários comandos que a gente tem aqui, depois a gente vai usar esse copy também. O copy, depois que a gente fizer as configurações no roteador, a gente precisa copiar essas configurações para um arquivo definitivo, porque é mais ou menos como uma memória RAM, né? Quando eu faço as configurações, elas estão ali em modo memória RAM. Se por um acaso acabar a energia e o roteador se desligar nesse momento, eu perco todas as configurações que eu fiz. Então, quando a gente faz as configurações do roteador, a gente precisa pegar essas configurações que estão rodando e copiar para um arquivo definitivo. Ele tem uma memóriazinha flash, a gente vai copiar para lá, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos entrar no modo de configuração. O comando é configure terminal. E aqui, assim como acontece no Linux, né, se eu começo a digitar o comando e dou um tab, ele completa a palavra, se tiver correta, né? Então, configure terminal, ou só configure T, ele também já entende, e dou Enter. E vejam que agora o prompt mudou. Agora eu tenho router, entre parênteses, config, e lá no final a cerquilha. Quando eu estou com este prompt, quer dizer que eu estou no modo de configuração, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar as interfaces de
rede, ok? Então, eu vi que, né, a gente viu lá que tem duas interfaces, uma gigabit Ethernet 0/0, que é a de fibra, que vai se comunicar com o outro roteador, e uma Fast Ethernet 1/0, que é a que vai se conectar com este switch aqui. Oxe, Maria. Então, eu vou configurar esta interface aqui, que é a gigabit 0/0, para se comunicar com este roteador, e essa outra interface aqui, que é a cabeada, para se comunicar com esta rede. Como essa interface do roteador está se comunicando com esta rede aqui, a configuração dessa placa de rede precisa estar nesta mesma rede, ok? Então, eu vou ter uma rede aqui, outra rede aqui, e eu já tenho aqui a minha colinha, né? Eu já sei os IPs, as redes pelo menos eu já tenho ali, né? Deixa eu só falar. Esta rede aqui vai ser 192.168.10/26. Esta aqui vai ser 192.168.112/30. Esta aqui vai ser 192.168.96/28. E essa aqui vai ser 192.168.64/27. Se alguém quiser ver como é que a gente chegou nestas redes, tem no final do vídeo da aula passada, ok? Se a gente for fazer isso agora, aí demanda mais tempo. Então, para eu configurar uma interface, eu coloco o nome da interface, né? Primeiro, interface. Vou configurar a gigabit Ethernet. Qual gigabit internet? A 0/0. Eu aqui de novo, com as questões das barras. Ah, sangue do cordeiro. Gabriel, vê aí no teclado onde está a barra, Gabriel. Ah, eu tinha achado tudo isso na semana passada. Alt direito, o quê? Muito obrigada. Isso, Gabriel, vai ser meu assessor para assuntos aleatórios. Então, a interface gigabit Ethernet 0/0. Como é que eu sei? Porque ele me falou aqui, a hora que eu coloco o mouse aqui em cima, a gigabit Ethernet é a 0/0 e a Fast Ethernet é 1/0. Então, voltamos aqui. Interface gigabit Ethernet 0/0, Enter. Oxe, Jesus. E aí o terminal vem para router config-if. Quer dizer que eu estou dentro da configuração de uma interface. Que interface? A gigabit Ethernet 0/0, tá? Nós vamos fazer aqui três coisas. Dar o IP dessa interface, a máscara dessa interface e subir essa interface, tá? Porque ela está down, ela não está ativa. Então, nós vamos dar as configurações e tornar essa interface ativa, ok? O IP e a máscara vão no mesmo comando, e depois em outro comando a gente ativa a interface, tá? Então, IP address, tem que ir atualizando aqui. IP address quer dizer que é o comando que eu vou configurar o IP dessa interface. Eu falei que esta rede entre os roteadores é a 192.168.112. Esse é o primeiro IP dessa rede, quer dizer que esse IP é o reservado. Então, o primeiro IP útil que eu tenho, que eu posso usar, é 192.168.113. Então, vai ser 192. Por isso que a gente fez aquele exercício lá para achar o IP da rede, o broadcast, os IPs úteis, que é para a gente ver o que a gente pode usar, tá? 113. Então, tá lá, IP address, 192.168.113, dou um espaço e já coloco a máscara. E a máscara aqui é no formato decimal, tá? Não posso colocar o /30 aqui. Nem que eu nunca testei. Vamos testar? Vamos testar. /30. Será que ele aceita? Não aceita. Olha lá, ele deu um erro lá no /30. Tem que ser... Então, setinha para cima,
Então, voltamos aqui, tem que ser o IP 255, 255, 255, e aí eu passei, tem até um slide da aula passada, que tem lá uma tabela com o IP resumido, né, o barra 30, barra 28 e tal, e qual que é o seu correspondente em decimal. No caso do barra 30, é o 252. Então, a máscara decimal do barra 30 é essa aqui, 255, 255, 255, 252. E Enter. E aí vem a primeira dica, tá? Vocês viram que ali em cima ele deu uma mensagem de erro, né? Invalid input, ele detectou ali uma entrada que eu quis dar de comando que não era válida. Se não der erro nenhum, já é um bom sinal, quer dizer que estamos num bom caminho, tá? Ele não vai dar uma mensagem assim, ó, foi configurado com sucesso. Ele só vai falar alguma coisa se tiver dado erro, tá? Então, já dei o IP e já dei a máscara dessa interface. E agora eu preciso ativar essa interface, tá? Se a gente vier aqui, ela ainda está vermelhinha. Então, eu venho aqui. E o comando para isso é o no shutdown. Então, na hora que eu der o Enter aqui, ele, olha lá, link change de interface gigabit Ethernet 0/0, mudou o seu status para down. De down, né? Não tá mais down, ela tá up. Então, tá aqui. Se eu passar o mouse aqui, ela tá down ainda porque eu não configurei o do outro lado. A hora que a gente configurar esta aqui, ela já vai subir, tá? Então, configurei, se eu colocar aqui o mouse agora, ó, o IP já aparece ali. Antes estava no set, né, não configurado. Agora ele aparece lá, o 92.181.113/30. Ali ele mostra barra 30, mas na hora de configurar a gente tem que colocar no formato decimal. E agora eu vou configurar essa outra interface aqui, que é Fast Ethernet, que é a rede 192.181.0. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que sair da configuração, porque nesse momento eu estou na configuração da interface gigabit. Dou um exit, volto para a interface só de configuração e agora digito interface Fast Ethernet 1/0. Então, interface Internet Fast Ethernet, interface Fast Ethernet 1/0, estou na configuração agora da outra interface. Vou dar o IP, a rede é 192.181.0, então o primeiro IP útil é 192.168.1.1, e aí vem aqueles detalhes, né? Ah, que IP que eu dou para a configuração da interface do roteador? Eu costumo dar o primeiro IP da rede, que vai ser o IP de gateway da rede. Nós já vamos falar sobre isso, tá? Então, aqui eu coloquei o IP, a máscara é 1/26, que no formato decimal final é 192. Então, e eu não escrevo máscara, vocês viram que é só IP address, IP e em seguida já a máscara, tá? 255, 255, 255, 192. Fica assim. Dou Enter, não deu erro nenhum, né? Quer dizer que já estamos num bom caminho. No shutdown, Enter. Aham, essa aqui já mudou para up, tá vendo? O estado dela já mudou para up, porque como o switch não precisa de configuração nenhuma, ela já sobe. Então, essa interface agora, essa conexão já ficou verdinha. Olha que bonitinho. Nesse switch eu já tenho as duas interfaces configuradas. O 92.168.113/30, que é a de fibra, conexão com outro roteador, e o 92.181.1/26, que é a de conexão com esse switch aqui. E agora vamos fazer aquela questão que eu disse para vocês, de salvar essas configurações, tá? Vou sair daqui. Para salvar as configurações, não é no modo configuração, tem que ser no modo administrativo. Então, eu dou um exit, volto para a configuração, dou mais um exit, volto para a interface administrativa. E aqui a gente dá um copy
running config para startup config. Comando este aqui, copy, running config, startup config, quer dizer, copie a configuração que está rodando neste momento para a configuração de inicialização. E aí ele pergunta, né, qual que é o nome do arquivo de destino e o que está ali entre colchetes é o nome padrão, é o nome do arquivo já que existe, startup config. Se eu quiser dar outro nome, eu dou, mas o que ele vai procurar é esse. Então, eu vou dar só enter, e aí, construindo a configuração, ok. Então, essas configurações que eu fiz da interface, ele já não perde, mesmo que o roteador seja desligado neste momento. Muito bem. Esse roteador está configurado. Vamos para o outro. Ó, o outro, a interface de fibra é a Gigabit Ethernet 0/0 também. A que está conectado neste switch aqui é a Gigabit Ethernet 1/0 e a com outro switch é a Fast Ethernet 2/0. Preciso lembrar desses nomes para configurar aqui. A mesma coisa. Oxe, Jesus. Aqui ele está perguntando se eu quero fazer algumas configurações iniciais. Eu disse que não, já quero ir logo para trabalhar nele. Aqui vamos fazer a mesma coisa. Então, para ir para a interface administrativa, enable. Para ir para a interface de configuração, configure terminal. Então, estou aqui na interface de configuração, vou fazer a mesma coisa. Configurar primeiro a interface Gigabit 0/0, que é a de fibra. Então, entrei na configuração aqui. A rede é 192.168.112. Eu dei o IP 192.168.113 para a interface do outro roteador. Sobrou aqui, então, para a gente o IP 192.168.114. E a máscara tem que ser a mesma, né? 255, 255, 255, 252. Então, tá aqui o IP 192.168.114, máscara 252 e no shutdown para subir a interface. Vejam que agora aqui já deu up, porque a interface do outro roteador já estava configurada. Então, agora, ó, conexão verdinha. Vamos para a próxima interface. Sair da configuração da Gigabit Ethernet 0/0. Vou configurar agora a Gigabit Ethernet 1/0. Que é que está comunicando ali com a rede de 10 equipamentos, né? Aquela rede é 192.168.196/28. Então, 96 é a identificação da rede. Então, aqui o IP da interface do roteador vai ser o primeiro útil, 192.168.197. E a máscara vai ser 255, 255, 255. Oi? 240. Então, tá aqui o IP 192.168.197, máscara 255, 255, 255, 240, que é o /28, tá? No shutdown. Pronto, essa interface também está up. Vou sair dela e vou entrar agora na Fast Ethernet 2/0. Oxi, isso, aperta o botão errado, você tira um print. Ai, sangue do cordeiro. Fecha, filha. Nossa, ainda tira 50 print screen. Tá. 2/0. Tá? Que é a que está conectada na outra rede, com 20 equipamentos, não é isso?
Então, vou configurar ela, IP address. Esta rede é 192.168.164, então, o primeiro IP útil. 192.168.165. A máscara é /27, que em decimal é 255.255.255.224. Tá aqui o IP, final 65, a máscara 224, Enter. No shutdown. Enter também, pronto, interface up. Então, em tese, tá aqui, todo mundo bonitinho, né? As conexões todas verdinhas. O que falta agora? Falta eu configurar os IPs desses equipamentos aqui que estão na rede, para eu tentar comunicar um com o outro, né? Esse roteador já está com as duas interfaces configuradas, esse roteador já está com as 3 interfaces configuradas, mas esses equipamentos aqui não tem configuração nenhuma, tá? Então, a gente vai configurar aqui na mão, vão ser IPs estáticos. O legal do Cisco é que daria até para a gente colocar um servidor DHCP, e ele mesmo já daria IP para os equipamentos que a gente colocasse nessa rede, mas não é o caso por enquanto. Então, vamos lá, vou configurar o IP deste equipamento aqui primeiro, tá? Então, venho aqui, clico nele, deixa eu fechar a interface desse roteador aqui. Então, aqui são as opções que eu tenho para aquele equipamento lá, certo? Aqui são as configurações que ele tem neste momento. E esta aba desktop que nos interessa. Aqui tem vários elementos que teria no computador e dá para a gente usar. Tem até um navegador aqui, né? Tem um terminal, um prompt de comando, tem várias coisas aqui. O que interessa para a gente neste momento é essa primeira opção aqui, que é IP Configuration. A gente vai dar a configuração. Vou aumentar aqui um pouquinho, né? Vai ficar ruim aqui. E aqui, ó, eu tenho 4 elementos para configurar nessa interface. Para a gente aqui, vão ser 3 principais. Cada vez que a gente configura uma interface de rede, tem esses 4 elementos aqui, mas 2 são básicos, tá? É o mínimo que eu preciso configurar para que esse equipamento funcione na rede, que é o quê? O IP e a máscara, tá? Com essas 2 informações, eu já consigo fazer algumas coisas, é o mínimo que eu preciso. Aí vem a terceira configuração, que é no caso desse equipamento precisar se comunicar com outras redes, que vai ser o caso aqui. Nós temos 3 redes e a gente vai fazer esses computadores se comunicarem, né? Então, se ele vai precisar se comunicar com equipamentos que estão noutra rede, eu preciso configurar o gateway padrão, ou no caso aqui que está em inglês, o default gateway. O que é o default gateway? É aquele equipamento para, no caso de eu estar me comunicando com um equipamento que ele vê pelo IP dele, que não está na mesma rede que a minha, então ele vai pegar aquele pacote e encaminhar para alguém que sabe fazer com que esse pacote chegue no destino. Quem que é esse outro alguém? No nosso caso aqui é o roteador, ou alguém, ou um outro equipamento da rede que fizesse essa informação chegar no roteador. Porque, por exemplo, para esse computador aqui se comunicar com este aqui, eles não estão na mesma rede. Então, é o roteador que vai fazer essa ligação. Então, quando ele quiser se comunicar com este equipamento, ele vai precisar encaminhar a mensagem para o roteador e o roteador encaminha para cá até fazer chegar na outra rede, tá? Então, esse default gateway é este equipamento, é quem sabe os caminhos, sabe as rotas, né? Sabe como fazer esse pacote chegar até no seu destino, quando o destino não está dentro da mesma rede. E no caso da gente estar acessando serviços por nome, né, por domínio, aí a gente precisaria configurar um servidor DNS também. Porque nós já vimos isso, né? No fundo, tudo que trafega em redes TCP/IP são números, são IPs, mas para nós, seres humanos, nós guardamos mais fácil nomes, né, palavras, então a gente criou os domínios. Quando a gente digita lá no navegador www.ifsp.edu.br, é um servidor DNS que faz essa tradução, que pega esse domínio, descobre o IP do servidor que hospeda essa página e faz com que a comunicação chegue até lá.
Mas no nosso caso aqui, a gente não tem isso, nós não vamos fazer nenhum acesso aqui por domínio, vai ser tudo por IP mesmo. Então, no nosso caso, são 3 informações que a gente vai precisar configurar em cada uma dessas interfaces, desses computadores. O IP, a máscara e o gateway padrão, tá? IP. Então, esta configuração aqui é deste equipamento aqui, que está na rede 192.68.1.0. O IP 192.68.1.1 eu já usei aqui na interface do roteador. Então, o próximo IP é o 192.168.1.2. A máscara, ele traz aqui por padrão a 255.255.255.0, que seria o barra 24, mas não é o barra 24, a gente está usando o barra 26, então vou mudar o final aqui para 192. E no gateway padrão, eu vou colocar o IP da interface do roteador. 192.168.1.1, que é para onde esse computador vai encaminhar os pacotes, no caso da comunicação ser com alguém de outra rede. Então, pronto, a gente não precisa fazer mais nada, não precisa clicar em salvar nem nada, é só fechar que já tá lá. Se eu abrir de novo aqui, as configurações continuam aqui, tá? Esse computador aqui, ele tá na rede 192.168.1.96. O primeiro IP é 192.168.1.97, que eu configurei na interface do roteador. Então, o do equipamento vai ser 192.168.1.98, tá? A máscara 255.255.255.240. E o gateway padrão é a interface do roteador, 192.168.1.97. E este último computador aqui, ele está na rede 192.168.1.64. O IP 192.168.1.65, eu configurei a interface do roteador, então ele vai ser 192.168.1.65.66. A máscara 255.255.255.224, que é o barra 27, e o gateway vai ser a interface do roteador. 65. Muito bem. Então, já está todo mundo configurado. As interfaces dos roteadores, os IPs dos equipamentos, ó, agora está lá, a interface está up, já tem IP, essa interface está up, já tem IP também, já tem o gateway configurado, só não tem o DNS. Esse aqui também tem IP, está up, interface, está tudo certinho. Agora vamos ver se este equipamento aqui da rede 192.168.1.0 consegue se comunicar com esse outro aqui da rede 192.168.1.64. O IP desse computador é 192.168.1.66, tá? Então eu vou abrir aqui agora um prompt de comando. E vou pingar o computador lá da outra rede. Vou dar um ping, eu já vou aumentar aqui, porque essa letra é muito pequena até para mim. 192.168.1.64.65.66. 192.168.1.66. Tá aqui, ó. Ping 192.168.1.66, tá? Vou pingar, já vou avisar que vai dar errado, tá? Então, tá aqui, ó. Qual que é a resposta que eu tô tendo? O host de destino está inalcançável. Então, por padrão, o Windows, ele dá 4 pings e para, tá? Então, tá aqui, pacotes enviados 4, recebidos, né, que seriam as respostas 0, perdidos 4. Então, eu tive aqui 100% de perda, ok? Então, eu não estou conseguindo comunicar este equipamento com este aqui. Por quê? Porque eu preciso habilitar o roteamento nos roteadores. Se a gente não fez isso, certo? Vou fechar aqui. Nós temos vários protocolos de roteamento, tá? O mais simples para roteamentos internos assim é o RIP, que é o que a gente vai habilitar nos roteadores. Eu preciso habilitar nos dois, tá? Então, vou dar o Enter aqui. Oxe, Maria.
Então, vou entrar de novo aqui na interface de configuração. Tô lá. Vou digitar router HIP, que é o protocolo de roteamento HIP, que é o que a gente vai habilitar, tá? E aqui dentro eu vou colocar o quê? Vou colocar a rede pela qual esse roteador vai ser responsável, né? A rede, ou as redes, né? No caso de mais de uma, a qual ele está conectado. E aqui é legal que dá para a gente fazer uma junção, tá? Nós temos ali várias redes menores divididas, né? Com o VLSM, mas a gente consegue sumarizar todas ali na rede 926810. A gente não precisa usar máscara nenhuma. Tudo que tiver dentro desse universo de rede 192.168.10, ele vai responder. Então, digita aqui network 192.168.10, dou enter, em tese, tá tudo certo. Vou no outro roteador fazer a mesma coisa. Enable, configure terminal, router HIP. Entrei na configuração do HIP, network 192.168.10. Em tese está tudo certo. Vou voltar aqui nesse computador, prompt de comando, e vou de novo digitar o mesmo comando, ping 192.168.166. Ainda não deu certo. Eu nem vou perguntar porque vocês não vão saber, lógico, né? O que acontece? No caso, se a gente tivesse usando só redes /24 aqui, estaria tudo certo, tá? Mas o que acontece? Como a gente está usando VLSM, né? A gente está usando máscaras de subrede, a gente precisa de uma outra versão do HIP, a versão 2, para ele poder entender. Então, eu vou entrar de novo aqui. Eu nem saí, né? Ele ainda está na configuração aqui do roteador e eu vou habilitar a versão 2 do protocolo, tá? Fazer isso aqui. Fazer a mesma coisa no outro, tá? Fiz isto lá. Vou voltar no prompt de comando aqui. E agora eu vou dar o ping de novo. Ele vai demorar um pouco para responder, porque agora ele está gerando as tabelas de roteamento. Ele deu um timeout. Já não é mais Ah lá, pronto, alcançou, tá? Demorou um pouquinho, ele deu 2 timeout, né, que é tempo excedido, porque a partir do momento que eu habilitei ali a nova versão do protocolo, eles passaram a se comunicar, e aí os roteadores levam alguns segundos até se comunicarem, trocarem as configurações que eles têm entre si, e eles constroem de maneira dinâmica a tabela de roteamento, tá? Então, a partir de agora, que eles já se comunicaram pela primeira vez, eu consigo agora comunicar qualquer equipamento com qualquer outro. Vou testar agora, ó. Este equipamento aqui do meio, vou tentar pingar esse outro aqui, tá? Esse outro é um 92.68.1.2. Então, vou abrir aqui o prompt de comando. Vou digitar aqui ping 192.168.1.2. E já pingou, tá vendo? A resposta é essa, ó. Reply from, quer dizer que eu tô tendo uma resposta do 192.168.1.2. O tempo, né, que levou para ter essa resposta, 1 milissegundo, e tem esse TTL. A gente já falou sobre esse TTL também, que é o time to live, né, que é o tempo de vida do pacote, 126.
Isso quer dizer o quê? Que cada vez que eu gero uma informação, que ela vai para a rede e precisa passar por roteadores, é diminuído 1 desse TTL. Então, por cada roteador que esse pacote passar, esse número é diminuído em 1. Então, passou, vai diminuindo, diminuindo, até se ele chegar em 0 e não chegou até o seu destino, esse pacote é descartado. Isso evita que um pacote fique trafegando pela rede de forma eterna, né? Porque se uma rede estiver inalcançável, como a gente viu na primeira situação, que eu não conseguia chegar até no equipamento de destino, esse pacote ia ficar rodando, tentando ser entregue. Então, existe esse TTL, que é esse tempo de vida. Cada roteador que esse pacote passa, esse número é diminuído em 1. Se chegar até 0 e não chegou no destino, esse pacote é descartado. E cada sistema operacional tem um TTL diferente, tá? Esse 126 é do Windows, o Linux, se eu não me engano, ele gera pacotes com TTL 64, vamos tirar a dúvida já. Aqui é bom que eu consigo aumentar, né? Vou dar um ping aqui no site do UOL. Ó, TTL de 55. Tá aqui, ó, TTL 55. E o Linux é interessante porque ele não gera 4 pacotes no ping e para. Ele fica pingando eternamente. Eu tenho que dar um Ctrl C aqui para ele parar, tá? Mas o TTL dele é 55. 64, se não me engano, então, é do Unix. Cada sistema operacional tem esse TTL específico, tá? Então, pronto. Agora minha rede está toda configurada. Todo mundo se enxerga, todo mundo consegue acessar todo mundo. Dúvidas? Esse silêncio mortal é maravilhoso. Temos dúvida. Oi, não escutei. Tem alguma dúvida. Professora, se eu usar uma Oi. faixa de rede não privada, por exemplo, tem as faixas de rede lá que eu posso usar e tem aquelas privadas. Para esses casos específicos, eu tenho que usar as redes privadas entre os geradores. Ou não? Ó, aqui no Cisco, no Packet Tracer, você pode colocar a faixa de rede que você quiser, não dá problema. Mas se a gente estivesse configurando uma rede de verdade, você só pode... Entre roteadores nunca vai ser uma rede privada, tá? Os roteadores, eles são a infraestrutura da internet, então eles têm IPs válidos. Mas aqui, como a gente está fazendo no ambiente de teste, a gente está usando faixas de rede que nós mesmos estamos dando. Como a gente está mais acostumado com as faixas reservadas, é isso que a gente está usando, tá? Mas aqui no Cisco, podia ser qualquer faixa? Podia ser qualquer faixa. Numa rede de verdade, você vai configurar uma rede de um escritório, o que você vai usar? IP reservado, de rede local. Mas dentro de um escritório, você não vai ter um roteador. Perfeito. Eu tenho uma outra dúvida. Nesse Pois exemplo, a gente está com 2 roteadores. Se eu tivesse 4 roteadores, e aí mais alguns suítes aí, respectivos, nesses 4 roteadores, de um roteador para o outro, eu teria que ter uma rede específica /30, eu poderia colocar os 3 os próprios 4 roteadores em uma rede só /28 ou 26, que seja. Não, tem que ser cada roteador um para um com uma /30. cada interface do roteador tem que estar numa rede diferente, porque na hora que ele constrói a tabela de roteamento, quando ele recebe um pacote, ele tem que saber para onde enviar. Se eu coloco 2 interfaces na mesma rede, quando ele recebe o pacote, para onde que ele manda? Fica confuso. Perfeito, então. Exatamente. Se a ideia do roteador é escolher rotas para chegar até no destino, cada interface dele tem que ser um caminho diferente. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu tivesse um terceiro roteador aqui e uma conexão dele com esse roteador e desse aqui, vamos até fazer uma simulação aqui, ó, rapaz. Né? Vamos supor que eu tivesse um outro roteador aqui, esse ligado a ele e esse aqui ligado a ele também, eu teria 3 redes diferentes. Uma entre esses dois, uma entre esses dois e outra entre esses dois, porque quando ele recebe um pacote, ele tem que saber se ele envia para cá ou se ele envia para cá. Se as duas interfaces estão na mesma rede, ele não sabe onde enviar.
Perfeito. Uma última dúvida. Já tem esses dois VIG estava já conectado antes, e aí eu vou imaginar que esse terceiro roteador, ele não está conectado a um desses dois primeiros, está conectado somente ao da direita, por assim dizer. Esse não colocar agora. Aí se eu venho com uma informação do primeiro roteador, roteador A, para chegar nesse C e ele não está ligado, eu teria que passar por esse outro para depois voltar aqui nele. Isso. Ele vai passar, ele vai fazendo os caminhos que ele tiver. Até Se eu tivesse um chegar. outro roteador, esse aqui está ligado nele, e esse precisa enviar um pacote para a rede que está ligado nesse terceiro aqui, ele vai mandar para esse roteador manda para o outro, Perfeito, então, professor. Obrigado. tá? Mais alguma dúvida? Agora é pegar para fazer, né? Exatamente. E aí que eu já vou passar aqui, ó. Um dos arquivos que está lá no Moodle é o arquivo chamado Exercícios do Cisco Packet Tracer. E aí eu tenho 3 exercícios lá, tá? Tem aqui o primeiro exercício, na realidade eu tenho 3 redes, né? Dividido aqui em 2 exercícios. No primeiro exercício eu tenho 2 diagramas, tá? E tá vendo que ele já tem os IPs e as máscaras. Então, para facilitar, né? Para vocês começarem a treinar, configurem essa rede do jeito que tá vendo? Ó, eu tenho 2 roteadores aqui, uma rede 192.168/30. Esse roteador está ligado a 2 redes diferentes, né? Uma rede 192.180/24, uma rede 192.190/24. Esse roteador A aqui está ligado a 3 redes diferentes, a rede 192.110/24, 192.120/24 e 192.130/24. Então, aqui a gente não está usando o VLSM, só para fazer essa rede aqui entre os roteadores. No restante das redes aqui eu tenho tudo /24. Nesse segundo diagrama também, mas aí usando a rede 10, tá vendo? Que é para mudar um pouquinho, né? Então eu tenho aqui, ó, já 4 roteadores, tá? Entre os roteadores tudo /30, né? Nessa rede aqui, a rede 10.020/24, aqui é a rede 10.030/24 e aqui é a rede 10.010/24, tá? E aqui as /30 já estão também. Lembrando que esses aqui são os IPs de identificação da rede. Então, o primeiro IP que vocês vão usar é o útil, é o próximo, né? Então, nessa rede aqui, 10.0012/30, o próximo IP útil é o 10.0013. Então, numa interface, vocês vão colocar o 13, na outra o 14. Aqui ele até já colocou, tá vendo? Ó, 1.13 e 1.14 aqui, que são os finais dos IPs. Essa rede aqui é 10.004/30, então uma interface vai ser a 10.005 e a outra 10.006. Esse aqui já tá, esses 2 exercícios aqui, esses 2 diagramas, já tá tudo bem mastigadinho para vocês passarem para lá. E o segundo, aí sim, eu tenho, o diagrama sem especificação nenhuma, tá? Só tô falando que nessa rede aqui eu tenho 26 hosts, nessa aqui 53 e nessa 12. E estou falando para vocês pegarem a rede 192.168.10, utilizando o VLSM e fazer essa configuração. O que quer dizer utilizando o VLSM? Vocês vão fazer isso aqui que a gente fez aqui. Pegar a rede 192.168.10, dividir nos tamanhos necessários, com as máscaras necessárias e fazer a configuração. Mas os 2 primeiros não precisam disso. Os 2 primeiros já só entre os roteadores que tem o /30. O resto das redes é tudo /24 mesmo. Tudo bem? Beleza. Então tá. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. E aí depois eu resolvo pelo menos o primeiro e gravo outro vídeo. Acho que dá tempo, será? Acho que talvez não. Mas dá tempo de vocês tentarem fazer e eu já resolvi alguma dúvida para que vocês consigam fazer sozinhos depois. Vou parar a gravação.
Pode falar, Torres. É só fazer o diagrama aqui e fazer os hosts se comunicarem, é isso? Isso. Beleza. Vai configurar isto aqui, e fazer, né, e testar, fazer os equipamentos de uma rede se comunicarem com da outra rede. Beleza. Bom, estou aqui